E aí, gente, eu quero trazer para vocês uma bela ideia que eu tive. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Eu quero documentar todo o processo. Deixa eu ver se não tá o cancelamento de ruído, que às vezes deixa a voz meio robótica. Eu quero documentar todo o processo do anime, mostrar para vocês, sabe, todos os desafios, coisas que eu tenho que pensar, o que Deus coloca no meu coração para determinado desenho, determinada cena do anime. Então, eu quero mostrar, trazer vocês mais para perto. Por quê? Eu não queria que fosse um rolê assim. Desde sempre eu penso em fazer uma série mostrando o processo do anime, mas eu não queria que fosse um negócio assim, eu falo que eu vou postar um anime hoje, daqui 6 meses eu chego com o anime pronto. Não, eu queria mostrar o processo, realmente mostrar como que é todo o processo mesmo, por trás das câmeras. E eu queria ser bem constante nessa série. Então eu não queria que sei lá, uma vez no mês, 2 vezes no mês, uma vez na semana. Eu quero ser bem mais constante nela. Por conta disso, a questão da edição, eu queria realmente fazer algo mais natural. Então, eu aqui conversando com vocês, mostrando, vou mostrar pra vocês o rolê ali do anime, mas algo mais natural mesmo, sem muito corte, sem muita edição. Assim, eu não sou o rei da edição, mas eu tentava caprichar nos outros vídeos que eu fazia. Só que eu quero trazer realmente tudo aquilo que envolve o anime para documentar. Até para lá na frente, né? Quando eu olhar os vídeos, eu ver o que eu pensava na época. Tá ligado? Quando você abre a galeria do seu celular ou seu drive lá do Google, e aí você começa a ver um monte de foto antiga, vídeo antigo, aí bate aquela nostalgia, você nem lembrava que você viveu aquilo. E é mais ou menos assim, eu quero deixar tudo salvo no YouTube para que daqui uns 10 anos eu poder ver de novo, mostrar para os meus filhos e eu acredito que tem tudo para dar certo, até para vocês aprenderem. Tem bastante perguntas que vocês me fazem e acho que vai ser útil para vocês verem, aprenderem todo o meu processo criativo, o que que eu faço, né, para criar o anime, os desenhos. Vocês me acompanharem nessa jornada mesmo, me acompanharem nessa série. Então essa parte da edição ela seria mais simples, seria realmente eu falando com vocês na câmera, tudo isso. Eu ia até ver de abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês fazerem as perguntas e eu responder nos vídeos. Mas eu tô bem animado. Eu quero mostrar o anime, mas também até, por exemplo, todo mês a gente tem os desenhos dos membros. Então eu vou mostrar para vocês como que é todo o meu processo de pegar uma passagem bíblica, transformá-la em um desenho. E, ó, eu não vou cortar, tá passando um Fusca aqui, eu não vou cortar. É para ser naturalzão mesmo. Foi embora. Duro que eu moro numa rua movimentada. Ela liga um bairro lá de baixo pro centro. E aí tem outras coisas meio que tem que passar para aqui para aí. Então essa rua é movimentada. Mas enfim, eu tento gravar em horários onde não tem tanto movimento, né? Normalmente é na parte da manhã, mas aí às 10 horas já começa o movimento. E agora à tarde, né? A hora que eu tô gravando. Mas enfim, mostrar como eu pego uma passagem bíblica, sabe, transformo ela em um desenho, o que que eu me atento, como que eu busco ter ideias, que às vezes a gente acha que a ideia brota, a gente vai sentar, começar a desenhar e a ideia vai surgir ali. Não é assim, né? A gente tem a nossa parte, obviamente a gente ora para Deus inspirar, mas a gente tem a nossa parte nessa questão de que a gente está criando. A gente tem que se encher de referências. Mas essa é a ideia. Eu quero mostrar para vocês, documentar. Eu quero ser bem constante nisso. Então, por um lado, não vai ter aquela edição, mas eu acho que vai ser até mais legal. Fica esse negócio mais naturalzão. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha tela. Então, tá meio sujo meu monitor, peço desculpas. Mas aqui, isso aqui tudo são os arquivos do Clip Studio do meu anime. E a primeira coisa que você já observa, primeiro, o nome é Daniel. Por quê? Eu não lembro se eu já falei isso, talvez seja inédito, mas esse primeiro. Isso aqui vai ser um mini-movie, não é a segunda temporada. É um mini-movie que vai linkar a primeira temporada com a segunda. E ela é baseada naquela passagem de Daniel, onde o anjo está indo entregar uma mensagem a Daniel, e aí ele é parado pelos principados da Pérsia lá. Então vai ser baseado totalmente naquela passagem. E, enfim, dentro do universo do anime, né? Então vão ter algumas alterações dentro do universo do anime, mas é inspirado nisso. Se você ver, eu fiz aquele vídeo sobre desorganização, né? E como o meu anime ele atrasou muito por conta disso. Se você ver, tem tipo Daniel 1, Daniel 2, 3, 4, 5, 6. Mas de repente comecei a adicionar Daniel
0, Daniel 2.5, Daniel Battle 2.5. Por quê? Porque eu não me organizei no começo como eu deveria. E aí foi passando o tempo, eu comecei a adicionar coisas. Tipo, eu comecei a excluir cenas que eu já tinha animado porque eu tive outra ideia. Eu comecei a adicionar coisas no meio de cenas. Isso tudo porque eu não me organizei no começo. Eu já falei disso pra vocês. Mas sério, esse mini movie que eu tô fazendo, ele tá me ensinando muito, mas muito sobre organização, de um nível que eu não tinha me atentado na primeira temporada. Então ele tá sendo muito útil pra minha vida, porque assim, eu tô entendendo que a gente não pode pular etapa. Esse quarto aqui, eu lembro que eu que passei a massa corrida e eu pintei ele. E eu lembro na época, foi algo que eu me atentei muito do ponto da gente não poder pular etapas, e que as etapas são importantes. Você vê isso com o próprio Deus, né? Às vezes a gente fala, nossa, as promessas de Deus demoram muito para se cumprir, não sei o quê. Mas, gente, Deus ele não pula etapas. Deus precisa formar algo em nós, precisa formar caráter, precisa ensinar a gente, para que quando a gente herdar aquilo que ele prometeu, quando ele nos colocar no lugar que ele prometeu, eu não estou falando de recursos materiais, por mais que possa envolver isso, mas quando Deus nos colocar responsáveis por coisas que a gente tem que cuidar, a gente tem que estar pronto para cuidar dessas coisas. A gente precisa ter maturidade, como o próprio José, né? José ele está governando todo o Egito no final. Mas antes ele governou na casa de Potifar, ele governou na prisão. Então ele governou num lugar onde ele tinha muitos recursos e onde ele tinha poucos recursos. E aí quando ele é colocado para governar todo o Egito e vem toda aquela crise, que ele ia ter um tempo de fartura, mas também ia ter um tempo de crise que não ia ter nada, ele ia precisar administrar bem os recursos. Quando chega esse tempo, tipo, o José tá pronto porque ele já passou, ele foi testado naquilo lá. Então, pular etapas nunca dá certo. E o que eu deveria ter feito aqui? Eu deveria ter feito um storyboard certinho, eu deveria ter pensado, usado minha cabeça para pensar, em vez de sair desenhando igual um maluco e perder muito tempo, recurso, enfim. Então, sabe, não pule etapas. Se você está desenvolvendo algum jogo, anime, desenho, sabe, um mangá, se você está desenvolvendo alguma coisa, qualquer projeto que seja, às vezes você está querendo empreender, gasta tempo pesquisando, gasta tempo pensando como vai ser, gasta tempo pensando nas etapas, antes de colocar a mão na massa, antes de fazer as coisas em definitivo. Eu poderia ter feito vários rascunhos e ter montado a animação mini-movie completo só nos rascunhos. Não foi o que eu fiz, definitivamente. Eu saí animando e caprichando na line art. Aliás, esse é um ponto importante sobre os meus desenhos. Eu não sei vocês, mas a parte mais demorada dos meus desenhos, que fazem eles terem tipo umas 8 horas, cada desenho que eu faço tem 8, de 6 a 8 horas, é a bendita, esses desenhos aqui, ó. É a bendita line art. Eu gasto muito tempo na line art, mais do que colorindo, mais do que adicionando efeitos, luz, sombra. A maioria do tempo que eu gasto é na line art. E eu me inspirei muito na line art de Demon Slayer, né? Você vê que ela é mais grossa em alguns pontos, em outros pontos é mais fina. Então, eu sou meio perfeccionista nessa parte da line art. Então, eu gasto muito tempo ali. Mas eu gosto do resultado. Mas eu tenho que pensar, eu tenho que talvez treinar ou pensar num jeito de deixar isso mais rápido no processo, né? Mas a line art é o que faz mais demorar minhas artes. E, consequentemente, o anime, ele demora bastante por conta disso. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo, ó. Aqui, por exemplo, aqui tem a parte do anime, eu queria mostrar pra vocês, porém eu não quero dar spoiler. Então, eu vou ver direito se eu vou mostrar pra vocês. Mas, isso aqui tudo tá em line art. Às vezes você pensa, meu Deus, esse anime vai lançar só daqui 3 anos, do jeito que tá indo. Mas não é. Esse mini movie, ele, eu já falei pra vocês no outro vídeo, mas ele atrasou porque o meu notebook queimou, eu perdi todo o projeto, eu não salvava no Drive. Então, várias coisas que, literalmente, isso aqui tá me ensinando muita coisa. Mas isso aqui tudo é line art. E às vezes você pensa, nossa, então vai demorar 1000 anos pra lançar. Mas não. A parte mais demorada é essa. Depois que eu termino a line art, pra colorir é muito mais rápido. Adicionar efeitos, dublagem, efeitos sonoros, sabe? Não chega perto, a motinha passando, naturalidade do meu vlog, né? A moto passando e eu falando, mas ignorem, por favor. A parte mais demorada é essa aqui. Então, depois que eu terminar isso aqui, é assim pra terminar toda a obra, sabe? É muito mais rápido.
Eu queria mostrar pra vocês essa cena porque ela reflete muito. Tipo, só essa cena, ela reflete muito a melhora da minha animação da primeira pra essa temporada. Sério, é outra coisa. Não dá nem pra comparar. Só que eu não quero dar spoilers. Esse é o ponto, né? Eu não posso mostrar muita coisa por conta de spoiler. Mas tem bastante coisa que eu posso mostrar. Então a gente vai vendo isso bonitinho. Mas eu vou ver ainda se eu vou mostrar essa cena. E aqui são os arquivos que eu fiz até agora. Então, baseado em Daniel, esse mini movie. Gente, eu acho que é isso para esse primeiro vídeo. Eu vou tentar ser bem constante, eu vou tentar postar quase todo dia. E nesse jeito mais natural. Então, se você tiver alguma sugestão, pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo. Se tiver alguma sugestão de como eu posso fazer, alguma ideia boa, manda aí, eu vejo se dá para encaixar e tudo certo. E a gente vai caminhando junto. Eu espero que vocês gostem dessa novidade. Eu espero que seja tão da hora para vocês quanto para mim tá sendo, essa ideia que eu tive. Eu vou mostrar para vocês até as coisas das lojas, né, da loja. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Deixa eu filmar aqui bonitinho, peraí. Então, eu tenho... No próximo vídeo eu vou mostrar isso aqui. São os marca-páginas que eu fiz. Eles vão estar na loja por R$10. E eu tenho que cortar até. Eu vou até mostrar eu cortando, acho que num próximo vlog, mas eu tenho que cortar. Esse desenho foi dos membros no mês de dezembro. Eu tenho que cortar e colocar aqui na minha parede. Quero lotar essa parede inteira com meus desenhos. Então falta alguns ainda pra encher tudo isso aqui. Mas vai ficar bem legal. Esse aqui já tá pronto. E hoje eu tô gravando uma segunda, eu já vou começar o desenhos dos membros desse mês de janeiro. E aí deixar tudo bonitinho pronto pra postar. Mas é isso. Por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Lembrando, se você quer apoiar, né? Tem bastante gente que chega querendo apoiar tudo e às vezes não tem um jeito tão visível de apoiar, né? Se você quiser apoiar, eu deixo a sugestão. Você pode comprar as coisas na loja do meu anime, a Atos Store. Vou deixar o link por aí, aqui no card. E também, lá na página do Anime Atos no Catarse, eu fiz vários planos de assinatura. Então tem desde R$10, para talvez você que não tenha condições, desde R$10 até o de 65, que já tem recompensas físicas, tem todo o kit, e aí tem recompensas no meio disso tudo. Se você quiser apoiar através de lá, sua ajuda é muito, muito bem-vinda, vai me ajudar demais. E aí você vai poder acessar todas as recompensas, né? Digitais, físicas, participar do sorteio dos membros a partir do líder de esquadrão, que tá 30. Então, assim, eu deixo essas sugestões para você que quer me apoiar. E eu não poderia terminar esse vídeo, né, sem antes agradecer aos membros, só torando aqui, antes de agradecer aos membros, que são Aline Recalde, o Namur Carlos, o Almino Soares, o João Vitor, a Liane França, o Gleidson Leite Santos, o João Emanuel, a Janaína Silva, o Gabriel, o Olímpio Santos e a Ellen. Muito obrigado por todo o apoio de vocês, de verdade. Muito obrigado por acreditarem naquilo que o senhor me entregou para fazer, né? Todo esse trabalho com anime e tudo mais, a ponto de investirem financeiramente nisso. Eu agradeço demais o apoio de vocês. Para você que quiser ser membro também, apoiar, você pode acessar a página do Animados no Catarse e ver os planos lá. Tamo junto, gente. Vejo vocês na próxima. Até!